Boa noite, esse é o terceiro domingo que estamos juntos, conversando um pouco acerca daquilo que Deus tem separado para cada um de nós. Eu fico feliz de poder fazer parte desse momento com você que está aí. Hoje eu convido todos vocês a abrirem a Bíblia aí no Salmo 102. A gente vai dar uma lida nele rapidinho para que a gente possa entender aquilo que vamos conversar um pouco nessa noite. O salmista, no Salmo 102, diz o seguinte: ouve a minha oração, Senhor. Chegue a ti o meu grito de socorro. Não escondas de mim o teu rosto quando estou atribulado. Inclina para mim os teus ouvidos quando eu clamar. Responde-me depressa. Esvaziem-se os meus dias como fumaça. Meus ossos queimam como brasas vivas. Como a relva ressequida está o meu coração. Esqueço até de comer. De tanto gemer, estou reduzido a pele e osso. Sou como a coruja no deserto, como a coruja entre as ruínas. Não consigo dormir, pareço um pássaro solitário no telhado. Os meus inimigos zombam de mim. Os meus inimigos zombam de mim o tempo todo. Os que me insultam usam o meu nome para lançar maldições. Cinzas são a minha comida, e com lágrimas misturo o que bebo, por causa da tua indignação e da tua ira, pois me rejeitastes e me expulsastes para longe de ti. Meus dias são como sombras crescentes, sou como a relva que vai murchando. Tu, porém, Senhor, no trono reinarás para sempre. O teu nome será lembrado de geração em geração. Tu te levantarás e terás misericórdias de Sião, pois é a hora de lhes mostrares compaixão. O tempo certo é chegado, pois as suas pedras são amadas pelos teus servos. As suas ruínas os enchem de compaixão. Então as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória. Porque o Senhor reconstruirá Sião e se manifestará na glória que ele tem. Responderá à oração dos desamparados e as súplicas não desprezará. Escreva-se isto para as futuras gerações, e um povo que ainda está sendo criado louvará o Senhor proclamando: do teu santuário nas alturas o Senhor olhou. Dos céus observou a terra para ouvir os gemidos dos prisioneiros e libertar os condenados à morte. Vamos ler até aqui. A gente poderia terminar a leitura, mas para a gente não perder muito tempo, a gente vai parar aqui. Você aí pode dar uma pausa rapidinho no vídeo, pode terminar a leitura, mas até aqui já é o suficiente para nós conversarmos o que queremos conversar hoje. Esses dias eu estava fazendo um trabalho sobre depressão e eu encontrei um dado muito alarmante, algo que realmente chamou muito a minha atenção, que é como que essa doença mental, psíquica, tem afetado tanta gente nos dias de hoje. Isso, na verdade, não é só nos dias de hoje, não. Isso já acontece há um tempo. Por exemplo, em 2001, a Organização Mundial da Saúde decretou que a depressão alcançou índices epidemiológicos, ou seja, já está no estágio de epidemia. A gente consegue perceber que é uma das patologias que mais acometem as pessoas hoje em dia. E outro dado que eu descobri nessa pesquisa e que me deixou completamente assustado é o fato da depressão, junto com algumas outras doenças como câncer, AIDS, são doenças que mais causam perda econômica em todo o mundo. Ou seja, é realmente um problema, uma patologia que tem sido devastador em nossa sociedade, em todos os aspectos.
E às vezes nós que somos cristãos, a gente se percebe um pouco distante, né, da depressão. A depressão durante muito tempo foi tratada como coisa de maluco ou coisa de gente fraca. Muitas pessoas há pouco tempo atrás achavam que a depressão era um absurdo no âmbito cristão. Se você é cristão, você não pode ter depressão. Eu acredito que esse pensamento ainda exista hoje dentro da nossa igreja, mas o que a gente percebe é que isso não é um fato, é que cada um de nós, todos nós estamos sujeitos a esse tipo de doença e podemos sim ter depressão. Nós podemos sim ter, em algum momento da nossa vida, um estado depressivo. Semana passada eu compartilhei com vocês a fala de C.S. Lewis, de um artigo que eu li dele sobre milagres, e eu também me lembrei de um outro texto que eu tinha lido dele, que era A Anatomia de uma Dor. Esse texto C.S. Lewis escreveu quando a sua esposa morreu. E esse é um texto muito diferente de C.S. Lewis, eu não sei aí quantos já leram, mas eu recomendo a leitura. É um texto que a gente percebe que aquele camarada que sempre demonstrou ser um homem convertido a Cristo, ali estava completamente transtornado, inclusive, de certa maneira, um pouco enlouquecido. As falas dele estavam, inclusive, teologicamente, muitas das vezes confusas ou equivocadas. Um homem que sempre foi marcado pela sua tranquilidade, pela sua concisão, por aquilo que se demonstrava tão concreto em termos teológicos e também em termos emocionais. Mas depois da morte da sua esposa, e naquele texto a gente consegue perceber um C.S. Lewis completamente diferente, um C.S. Lewis com profunda amargura, com profunda angústia, em estado absolutamente depressivo. Cito aqui o exemplo do C.S. Lewis, mas posso citar muitos outros exemplos de homens que certamente são convertidos ao Evangelho, mas mesmo assim, em algum momento da vida, viveram uma situação muito complicada de depressão. E nós estamos sujeitos a isso. A gente está lendo aqui o Salmo 102, nós lemos o Salmo 102, e a gente percebe aqui também o salmista nesse estado depressivo. Ele está aqui nitidamente angustiado, atormentado, em depressão. Isso é um fato. Se a gente entregar isso aqui para um psiquiatra, ele vai certamente dizer que o autor desse texto está em depressão. Então, se o salmista está num estado depressivo, C.S. Lewis, um grande exemplo, um grande testemunho da fé cristã, esteve em um estado depressivo, todos nós podemos estar. E a gente está vivendo um momento muito complicado, onde eu tenho certeza que muitos de nós estamos passando por momentos emocionalmente abalados. Então essa mensagem é para você. Mesmo que você ache que não, você nunca vai passar por isso, certamente você em algum momento da sua vida vai estar entristecido, vai estar magoado, e você precisa lembrar quem é Deus e como Deus age. E eu quero aqui trazer alguns elementos do que a gente acabou de ler rapidamente, só para que vocês possam entender que realmente existe um Deus poderoso, um Deus que caminha conosco em todo o tempo. E eu vou aqui apenas trazer alguns apontamentos à luz desse texto. Poderia trazer muitos outros, mas a gente tem um tempo curto, então eu quero apontar apenas algumas questões. A primeira questão é o versículo de número 1, que diz assim: ouve a minha oração, Senhor, chegue a ti o meu grito de socorro. O que eu quero chamar a atenção de vocês nesse verso é justamente a tranquilidade que esse salmista tem de ir até o Senhor e gritar por socorro. Muitas das vezes nós cristãos, a gente quer manter uma postura de invulneráveis, de inabaláveis, de servos de um Deus soberano, mas a gente entende que soberano é só Deus, nós não somos. Nós somos vulneráveis, diferente do Deus que servimos.
Nós somos abaláveis, diferente do Deus que servimos. Nós somos entristecidos, sim. Nós somos magoados, sim. Ficamos angustiados, sim. Então, a primeira coisa que eu quero destacar para você é: não tem problema em sofrer, não tem problema em pedir socorro, não tem problema em enxergar sua vulnerabilidade e expô-la. Muito pelo contrário, é no momento quando nós abrimos é que nós podemos permitir que algo de bom possa entrar para nos curar. Então, a primeira coisa é, querido, entenda que você pode sofrer sim, e que você pode não só sofrer, você pode expor o seu sofrimento. E é claro, o primeiro a receber essa exposição é o próprio Deus. Grite a sua angústia para Deus, fale sobre as suas mazelas para Deus, não esconda isso. A gente não precisa manter uma postura de inabalável, nem frente ao nosso irmão, quanto mais frente ao nosso Senhor. Muito pelo contrário, devemos ir até Ele e gritar por socorro, expressar as nossas mazelas, porque Deus já sabe aquilo que sentimos e Deus quer que a gente compartilhe com Ele os nossos sofrimentos. Então, a primeira coisa que eu quero desconstruir com vocês é essa necessidade de nos mantermos com uma capa de super-heróis, porque não somos. Nós cristãos não somos, nós pastores também não somos. Nenhum ser humano é inabalável, nenhum ser humano é indestrutível. Então a gente tem que ter esse olhar de humildade, para que assim a gente possa realmente ser curado. A primeira questão de qualquer cura, o primeiro passo de qualquer cura é a aceitação da doença. Se eu não aceito que eu estou doente, eu não vou receber a cura para aquela doença. Seja uma doença física, seja uma doença emocional, como a depressão. A nossa angústia, ela só pode ser curada se nós dermos espaço para a esperança. Se nós fecharmos o espaço, a esperança nunca vai atingir os nossos corações. Segundo ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é o verso de número 2, que diz assim: não escondas de mim o teu rosto quando estou atribulado. Inclina para mim os teus ouvidos. Quando eu clamar, responda-me depressa. A gente aqui então percebe o desespero do salmista. Ele não só está gritando por socorro, mas ele está gritando por socorro de imediato. Senhor, por favor, inclina os seus ouvidos. Senhor, por favor, entenda que eu estou clamando a Ti. Me responda, não esconda o Teu rosto de mim. O que a gente percebe é que o salmista está extremamente angustiado e ele pede por uma solução rápida. Só que o interessante aqui, e às vezes a gente não para pensar, a gente acha que esse salmista ele está pedindo imediatismo e ele não está entendendo o plano de Deus, o tempo de Deus, mas isso não é verdade. Sabe por quê? Se ele está pedindo depressa, se ele está pedindo que o Senhor não esconda o rosto dele, se ele está pedindo que o Senhor incline os seus ouvidos rapidamente para ele, é porque ele já está pedindo isso há muito tempo. Porque a gente nunca pede pressa se a gente já não está pedindo há muito tempo e acha que não está sendo respondido. Então, o que eu percebo aqui no salmista é que ele está mostrando ao Senhor que ele precisa de pressa, que ele quer que o seu problema seja solucionado, mas ele entende que existe um tempo de Deus por detrás de tudo isso. Sabe por quê? Porque ele não cansou de pedir. Certamente essa aqui não é a primeira vez que o salmista está demonstrando a sua angústia para Deus. Porque se fosse, ele não estaria pedindo pressa. Se ele está pedindo pressa, ele está certamente pedindo, sei lá, pela 10ª vez, 20ª vez. Claro que aqui a gente está conjecturando. A gente quando vai pedir pressa é porque a gente já pediu tanto e ainda não recebeu a resposta que esperamos. O que eu quero apontar para vocês nesse verso é o seguinte: peça pressa sim ao Senhor. Às vezes a gente está
tem aquela máxima do Evangelho, né? Vamos esperar o tempo de Deus. E realmente, o tempo de Deus ele é diferente do nosso. Mas a gente pode sim mostrar ao Senhor a nossa angústia, a nossa pressa em solucionar essa angústia. A gente pode sim falar, Deus, por favor, me socorre agora. Só que a gente não pode pedir e desistir. Depois a gente tem que pedir de novo essa pressa. E depois de novo, e depois de novo, e depois de novo. Porque muitas das vezes a gente pede a Deus um socorro e depois não pede mais. E diz, Deus não me ouviu. Mas a gente não confia de fato na relação. A gente acha que Deus é apenas uma solução imediata e não é. Deus é um Deus relacional. E a nossa angústia deve ser também um caminho de relação com Deus. A gente tem que falar com Ele hoje sobre isso, amanhã, depois de amanhã, e assim sucessivamente. Porque é nessa relação com Deus diária que a nossa doença vai ser curada, que a nossa angústia vai ser curada. Então, sim, querido, peça urgência, mas aguarde pacientemente. Fala, Deus me socorra agora, mas peça isso todos os dias, com muita paciência. Não desista porque você acha que Ele não respondeu, porque a cada dia que você tem inclinado o seu pedido de socorro em direção a Deus, Ele tem curado uma partezinha, nem que seja pequena dentro de você. Então não desista de se relacionar, não seja um cristão imediatista, não peça e depois pedi e Ele não me respondeu e por isso parei a minha relação com Ele, porque assim você nunca vai experimentar aquilo que Deus tem separado para você. Outra coisa que eu quero chamar a atenção é o verso 12, verso 13, que diz assim, Tu, porém, Senhor, no trono reinarás para sempre, o teu nome será lembrado de geração em geração, tu te levantarás e terás misericórdia de Sião, pois é hora de lhes mostrares compaixão, o tempo certo é chegado. Quando a gente lê o verso 2, que a gente leu anteriormente, até o verso 11, a gente percebe que o salmista está rasgando para Deus a sua angústia. Ele está contando o seu sentimento. Senhor, eu estou desesperado, os meus dias estão indo como fumaça, os meus ossos queimam como brasa, eu estou como a relva ressequida, eu não consigo nem comer, eu como e não consigo comer, eu não me sinto bem, eu não estou feliz, eu estou angustiado, eu estou mal. E ele aqui bem poético, ele realmente tenta retratar a profunda angústia que ele está sentindo. Mas aqui, no verso 12 e 13, depois dele expor toda a angústia, ele fala uma coisa muito interessante. Senhor, o Senhor reinarás para sempre e o teu nome sempre será lembrado. Ou seja, ele está lembrando o poder de Deus. Ele está lembrando em meio à angústia dele quem Deus é. E a gente, querido, no meio da nossa angústia, da nossa aflição, nós temos que fazer esse exercício também. Nós temos que lembrar quem Deus é. Nós temos que lembrar o Deus que servimos. Temos que lembrar o poder que Ele tem. Temos que lembrar que Ele realmente é soberano, é poderoso. Esse exercício de lembrar o poder de Deus também faz parte da cura. Quando nós sabemos que existe um Deus sobre nós, que está olhando por nós e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, nós podemos ter a consciência a partir disso que esse Deus, Ele está cuidando de nós e Ele pode todas as coisas. E o que Ele tem separado para cada um de nós é o melhor. Deus cura a sua angústia. Deus te tira de um estado depressivo, mas para isso você tem que ter consciência de que Deus tem essa capacidade. Só que às vezes a gente fica tão angustiado que a gente esquece do poder de Deus, a gente fica tão angustiado que a gente esquece do próprio Deus. A gente só dá confiança e ouvidos à nossa própria dor, só que não entende que Deus é maior que a dor. A dor pode ser grande, pode mesmo, mas Deus é maior.
Às vezes nós não enxergamos porque a dor está perto e a gente mantém Deus longe. A única maneira de percebermos que Deus é maior que a dor é trazendo Deus para perto também. Porque quando Deus está perto, a gente consegue perceber a dimensão que Ele tem nas nossas vidas. E é isso que o salmista está fazendo. Eu estou mal, eu estou expondo aqui a minha angústia, eu estou expondo aqui a minha aflição, mas eu te trago para perto de mim. E aí eu lembro do teu poder, eu lembro da tua compaixão, eu lembro da tua grandiosidade. Outro ponto que eu quero trazer para vocês é o verso 16 e 17, que diz assim: porque o Senhor reconstruirá Sião e se manifestará na glória que Ele tem. Responderá à oração dos desamparados e as suas súplicas não desprezará. Outra coisa que a gente tem que lembrar: Deus não é só poderoso, Deus não é só soberano, Deus não é só grandioso, Deus também é amoroso para com os seus. Deus ama o ser humano, Deus te ama. E se Deus nos ama, a gente tem que entender que Ele está ouvindo as nossas orações. Nós não temos que esperar uma resposta imediata, porque Deus não é remédio. Mas nós temos sim que entender que a nossa relação com Ele vai fazer efeitos poderosos em nossa vida e vai sim curar a nossa doença. É só entendendo o amor de Deus que a gente vai entender aquilo que estamos passando e vamos entender também como vamos passar por isso. Porque quando Deus está perto, a gente tem consciência do seu poder e a gente tem consciência do seu amor, a gente começa a entender o valor das coisas, inclusive da dor que estamos sentindo. Então, querido, lembre do poder de Deus e lembre que esse Deus poderoso te ama. E assim você vai entender que Deus está contigo. Eu achei muito interessante nesse livro do C.S. Lewis, Anatomia de uma Dor, que a prefaciadora, ela chega a dizer no final do prefácio que aquele livro, ele fala sobre a angústia de C.S. Lewis, ele fala da dor de C.S. Lewis, ele fala do grito de C.S. Lewis, mas ele também fala do amor de Deus para com C.S. Lewis. C.S. Lewis tinha essa consciência no fundo que Deus o amava. Então, querido, você tem que ter a consciência, mesmo que esteja doendo muito, que Deus te ama. Mas para você ter essa consciência, você precisa se relacionar com Ele. Não tem jeito. E por último, eu quero destacar mais um elemento, que é o verso 18 até o 20, que diz assim: escreva-se isto para as futuras gerações, e um povo que será criado louvará o Senhor proclamando: do seu santuário nas alturas o Senhor olhou, dos céus observou a terra, para ouvir os gemidos dos prisioneiros e libertar os condenados à morte. Aqui ele está dizendo: o Senhor vai responder, o Senhor não desprezará a súplica dos seus, o Senhor vai atender a essas súplicas, vai curar seu povo, vai restaurar Sião, e as gerações que virão olharão para a cura que o Senhor fez em relação aos povos passados e louvarão o teu nome. O que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo uma lembrança de que Deus cura de geração em geração. Ele está dizendo que as gerações que serão criadas louvarão os feitos poderosos de Deus naquela geração. Como aquela geração já glorificou o nome do Senhor em relação aos feitos que Ele já fez em gerações antepassadas. Ou seja, se a gente olha, querido, para trás, a gente percebe o poder de Deus se manifestando na vida das pessoas que o amam. E certamente nosso sofrimento pode ser sim um lugar da manifestação do poder de Deus para o outro. Nosso sofrimento pode ser o testemunho da graça de Deus, do poder de Deus para as gerações vindouras. O seu sofrimento pode servir de ajuda para um próximo.
A gente tem que ter essa consciência, Deus está agindo. E o nosso lugar de dor é o lugar que Deus tem operado maravilhas, para que o outro entenda também que Ele é poderoso, que Ele é grandioso e que Ele está com as mãos estendidas para todos aqueles que clamam ao seu nome. Então, só para recapitular, para a gente fechar. Primeiro, não se sinta invulnerável. Vá até o Senhor e grite por socorro, como fez o salmista. Segundo, peça sem urgência. Clame para que Deus te responda hoje, mas peça com paciência. Peça isso diariamente, porque diariamente Ele vai te curar. É na relação que Ele vai te curar. Terceiro, lembre que Deus é poderoso. Olhe para esse Deus e entenda que Ele é realmente grandioso, porque essa consciência de quem Deus é fará parte da tua cura. Quarto, Ele não é só poderoso, Ele é também amoroso. Ele te ama, Ele te quer bem. Não é possível que Deus não te queira bem. O Deus revelado em Cristo Jesus é um Deus de amor, um Deus que se doa, um Deus que se entrega, um Deus que realmente quer caminhar contigo. E por último, 5, lembre de tudo que Deus fez em relação ao passado, às gerações passadas. A própria Bíblia é um exemplo de que Deus tem operado, tem curado pessoas, tem amado pessoas. E se Ele fez isso no passado, Ele vai fazer hoje no presente, para que no futuro, pessoas que estejam lá no futuro possam olhar também para agora, que será o passado, e perceberá que Deus continua agindo poderosamente, de geração em geração. Você é mais um capítulo do amor de Deus na história da humanidade. Não se esqueça disso. Você é mais um capítulo da ação poderosa de Deus na história da humanidade. Não se esqueça disso. Ele está com os ouvidos inclinados para te ouvir e Ele está com as mãos estendidas para te acolher. Faça como o salmista, grite o seu socorro a Deus e certamente Ele estenderá a sua mão para ti. E assim, se relacione com Ele, porque Deus quer que você seja um com o Pai, como Jesus era um com o Pai. Não se esqueça disso. Não sofra sozinho. Não sofra na sua solidão, mas sofra ao lado de Deus. Porque quando você sofrer ao lado de Deus, abrindo o seu coração, Ele te preencherá de uma paz que excede todo o entendimento. Essa é a minha oração para você. Que Deus possa te abençoar, te encher de esperança, te encher dessa paz que Ele nos promete. Que Deus te abençoe.